falar um pouquinho dele e da próxima aula, né? Porque hoje o texto de hoje não tem atividade, né? Mas na aula que vem, sim. E eu mudei a gente terminou, claro, de ver ali os continentes, né? E nesse texto daí fala do que são mares e oceanos. Então a gente mudou um pouquinho a abordagem. Na aula que vem a gente continua isso, e aí vai ter a atividade, tá? Então a semana que vem vai ter a atividade junto com o texto. Hoje é só a parte do texto. Outro texto. Ó, Maria Isabel, seja bem-vinda. Tem alguém aí que tá com os passarinhos cantando? É o Felipe. Sou eu, sir. Eu vou Que desligar o legal, microfone. cara. Não desliga nada, tá? Na verdade, bem legal os passarinhos. Isso é numa árvore ou é uma gaiola ali, um viveiro? Os passarinhos do meu avô e uma calopsita do meu vizinho, que ele foi pra praia, daí ele deixou aqui. Ah, mas fica bonito o som, na verdade, no fundo. Agora, só porque eu falei, elas pararam, né? Pelo menos eu não tô ouvindo. Verdade. Mas antes estavam cantando, hein? Fica Meu legal. avô tem um monte. Mas ele tem gaiolinhas ou ele tem um viveiro maior? Não, é uma gaiola. É uma gaiolinha pra cada um. Eu fico um pouco de pena dos bichinhos nas gaiolinhas, mas que Eu também. eu fico Mas com que é pena deles na bonitinho, gaiola. É bonito, e o som é bonito, né? Quando eu era criança, minha mãe não, nós, né? A gente tinha uns periquitos ali, assim, apesar de Minha ser tia tem lá em apartamento, São Paulo. é. Depois que eu fiquei maior, assim, eu já não gosto de ver os bichinhos presos, assim. Mas quando eu era criança, minha mãe tinha, né? Ela tinha, acho que umas 3 gaiolinhas, assim, que ela deixava na área. E daí, todos os dias, assim, eu acordava com os passarinhos cantando, assim. Coisa mais boa, né? Só que hoje eu não teria mais passarinho, assim, preso. Eu fico com pena do bichinho. Né? Mas E eu, assim, se tivesse lugar, assim, tipo assim, um sítiozão que daí tu pudesse deixar os sim, passarinhos livre, daí aí sim, né? sim. Mas É. aqui Ou cidade, um viveiro casa não grande, tem. né? Sim. Um viveiro grande, tipo tem no zoológico, não sei se você já for aqui no zoológico, mas o zoológico ele tem um viveiro bem grande, aquilo daí fica bonito, né? Mas mesmo assim, Sim. com É pena os dos bichos passarinhos ali dentro. soltos só no Sim, eu tipo já uma vi. gaiolona, né? Né? O gaiola bem, na verdade, É é tipo um, uma casa. é bem grande, é alto também, né? Daí tem aquelas araras ali. Em o zoológico de Gramado, é que ele tem um corredor. Agora, será que é no de Gramado? Mas acho que sim. Que tem uma parte dele que tu entra dentro do viveiro, daí tem as araras, assim, os passarinhos. É muito legal. Daí tu anda no meio dele, sabe? Tem forma de entrar, assim. E Sim, Legal. que tri. é bem legal mesmo. É bem grande, sabe? E ficam as araras, assim, a papagaio, mas a maioria é arara. E é muito, muito bonito. E tu passar ali no meio delas, assim. E aí, Meu Emily, avô seja tinha uma bem-vinda. cocota. Cocota também é legal. No Parque Germânia, em Porto Alegre, que tem um monte de cocota, soltas, né? E aí, como lá tem muita árvore, elas ficam nas árvores. E daí, dependendo do horário do dia, né? Se tu vai ali, assim, senta numa sombra. Parque Germânia, aquele perto do Iguatemi ali. Eu tinha uma escola, antes eu dava aula numa escola ali bem pertinho. Daí, ali tu senta, às vezes, nos banquinhos que tem ali, ou embaixo de uma árvore. Se tu der sorte, elas vão tudo para aquela árvore e elas ficam cantando, sabe? É Ai, bem que legal legal. mesmo. E tu enxerga elas nas árvores, sabe? Porque a cocota não é pequenininha, né? Então tu enxerga elas grandonas, assim, e é bem legal. Só que elas ficam voando, né? E dá sorte delas, elas ficam voando de uma árvore para outra, assim. Mas se tu der sorte, se elas pararem, elas ficam o tempo todo cantando. É bem legal. Ô, Ó, professor, então tem de uma novo. pergunta. Fala. A gente trabalhou leitura de mapas? Para o quê? A gente trabalhou como se localizar pelos mapas? Um pouquinho, né? Porque eu não aprofundei muito, porque a gente não tem como estar junto visualizando o mapa. Mas naquele conteúdo lá do início, quando ainda era o Classroom antigo, eu comecei, na verdade, foi bem no período que a gente mudou do Classroom antigo para o Classroom novo. Eu passei várias coisas de orientação, lembram que falava de bússola e tal? Sim. Ali tinha os mapas também, falava de mapa. Mas não deu para aprofundar muito, porque o legal é tu levar o mapa para aula, mostrar como é que é a escala e tudo mais, né? Sim.
Daí eu, na verdade, passei meio por cima, assim, eu falei mais de como se orientar, daquela questão da latitude. Não sei se vocês lembram, se vocês viram também, né? Porque eu cheguei a gravar, no início eu gravei uns vídeos que eu editei, assim, com imagens e tal, e tinha ó, meu filho que tá saindo do banho aqui do lado. E aí eu mostrava no vídeo o que era latitude, longitude. Sim, eu vi. É, isso aí. Aquele lá falava um pouquinho de mapa, mas Eu como sou não... inscrita. Porque tá Ah? fazendo. Eu sou inscrita no seu canal. Ah, legal, muito bem, por isso que tu vai aprovar, né? Os outros eu não garanto. Os outros eu já não garanto. E aí lá eu falava um pouquinho de mapa. É que o mapa não... Eu acho ruim falar assim à distância, né? Eu até tinha montado um material para falar mais de mapa, mas como não dava para visualizar muito, eu acabei deixando de lado, infelizmente, né? Mas naquele conteúdo lá de orientação e localização, eu falava dos mapas, falava da bússola, latitude, altitude também, enfim, tudo era lá. Eu até no videozinho, para quem assistiu, daí a Juliana então viu, ela vai lembrar, mas que até eu explicava como se orientar quando a gente se perde no mato, né? Então que tu tem Sim, é usando o sol. não, pelo sol, exatamente. É naquele conteúdo ali que normalmente eu falo bastante de mapa, mas como não deu, né, para estar visualizando os mapas, eu acabei deixando um pouquinho de lado, foquei mais na orientação. Mas, Sim. enfim, então vamos lá, tá? Então, como eu já falei nas outras aulas, né, eu vou ficar aqui conversando com vocês ali uns 20, 30 minutos, e aí a segunda parte é aquela famosa que vocês ficam livres para fazer as atividades. Hoje não tem atividade, lembrando, né? Mas tem as passadas, tem a da aula passada, tem a da aula retrasada lá, e se alguém tiver precisando até de alguma ajuda, uma dúvida de como fazer, pode me perguntar agora e a gente já resolve isso, tá? Então eu vou começar já Não tem abrindo nenhuma aqui o dúvida. conteúdo. Minhas atividades estão tudo em dia. Daí eu não tenho nenhuma dúvida. Beleza. Então eu só vou abrir aqui o texto. Se abrir, vamos ver se vai abrir aqui. Ah, acho que agora está abrindo. O meu computador está demorando um pouquinho para abrir quando eu compartilho a tela aqui. Só que não é essa tela. Vamos ver se vai abrir certo agora. Então aqui, eu vou só ampliar aqui. Então assim, então a gente viu ali continentes, né? A gente falou, teve um textinho para cada um dos continentes, falando um pouquinho de cada um deles. E agora aqui a gente muda então para os oceanos, tá? E aqui tem um mapa, daí já que a Juliane estava falando de mapa, que tem uma. Então os continentes estão aqui e os oceanos, olha que interessante, né? Os oceanos que banham e formam, na verdade, o planeta Terra, né? Para quem não sabe, o planeta é basicamente formado de água. Até aqui, ó, fala no texto, aqui as águas dos oceanos e mares correspondem a 70% da área do planeta. Olha só. Então, só 30% é terra, o restante são oceanos e mares, tá? E aí o texto ele vai explicar qual é a diferença que tem entre um e outro. E a atividade da próxima semana, ela vai incluir isso junto, tá? Então, vamos lá. Então, eu só vou falar um pouquinho sobre ele aqui, ó. Então, muitos acreditam que oceano e mar são sinônimos, mas você sabia que há diferenças entre essas porções de água? E aí um detalhe, geralmente quando a gente vai para a praia, a gente não fala, tomei banho de oceano, a gente fala, tomei banho Eu de mar. sei a diferença, senhor. Sabe? Fala aí, vamos ver. Ó, Segura aí. sei. Tá, fala. Ó, eu sei assim, tipo assim, eu tô falando eu sei abaixando os dedos, os dois dedos, né? Tipo assim, eu sei, ó, eu vou tentar falar, eu vou falar ó, o que eu acho que é, daí o senhor fala o certo. Porque, Tá. tipo assim, ó, eu vou envolver uma história toda complexa, assim, não sei se o senhor vai entender. Ó, o lago e os rios não se juntam juntos, então o mar com o oceano. Ai, não sei explicar pro senhor, mas eu acho que eu sei a diferença. Não sei explicar, mas eu sei a diferença. Tipo assim, mas é por isso que eu estava falando antes, quando a gente vai lá tomar banho, mar é mar, oceano é oceano. a gente chama o oceano de mar, né? A gente diz que aquela praia lá, o que está banhando ela é o mar, mas na verdade está errado, né? Na verdade está errado é bom, né? Mas é que ali é o oceano, na verdade, tá?
E o oceano, eu até não vou explicar ainda, senão vai dar confusão. E não é tão, é fácil de entender qual é a diferença entre um e outro, mas só que quando a gente fala do oceano, normalmente a gente usa a palavra mar. E não está certo, tá? O correto é lá na praia, que tem aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, Santa Catarina. No Brasil, na verdade, no Brasil não tem mar, por exemplo, o Brasil só tem oceano. Mas antes tu falou de lagoa e rio, é que tem uma diferença muito grande entre o que é uma lagoa e um rio para o que é um mar ou um oceano. E você sabe qual é a diferença de uma lagoa, por exemplo, para o oceano? Quem é que sabe? Vamos ver. É fácil, tá? A diferença entre uma lagoa e um rio? E um oceano. A lagoa é menor? Não, olha aqui, ó, eu sei, ó, entre A lagoa tem água doce? Ah, olha entre aí, a ó. Eu não vi quem lagoa... foi A que minha mãe falou falou. quando a gente foi na lagoa. Isso, é isso A aí. Quem lagoa foi que tem água falou que eu doce. só ouvi a voz? Juliane que falou? Sim, a lagoa Isso, tem água doce. exatamente. A água doce. E o mar e o oceano, a água é salgada. Essa é a diferença. O rio é diferente, tá? Porque o rio daí ele tem características. É claro que o rio tem água doce, né? Mas tem uma diferença daí grande que não é o momento ainda, tá? A gente vai falar isso em outro momento. Mas realmente é essa a diferença. Diferença básica, né? Um tem água salgada e outro tem água doce. Por exemplo, eu disse que no Brasil não tem mar, porque o mar, eu até estou antecipando agora, mas o mar ele é quase uma lagoa. Só que a diferença para lagoa, que a lagoa ela tem água doce e o mar tem água salgada, assim como o oceano. Tá? Mas eu antecipei algumas coisas, que eu aproveitei só a fala do Luiz ali para falar isso. Então, ali, Professor, olha aqui fala, só, eu sei a diferença entre uma lagoa e um rio. fala, vamos ver. Um começa com L e o outro com R. Essa é fácil. Mas assim, então eu vou aproveitar. Eu até não ia falar disso hoje, mas já que tu tá questionando, que tu colocou isso, eu vou falar então. Qual é a diferença do rio para a lagoa, tá? É que a lagoa, melhor, o rio ele tem um curso, ele nasce, a água nasce em algum lugar, tá? Ele tem uma nascente onde ele brota, digamos assim, da água, do solo, né? E ele vai ter um percurso que ele vai seguir um percurso. O rio ele está sempre em movimento, ele está sempre andando, né? Então, se eu parar na frente do rio, eu percebo que o rio se movimenta. O rio ele tem uma corrente e o rio não muda a corrente. Ele sempre segue na mesma direção. Ele não está num dia para um lado, no outro para o outro. Não, ele está sempre na mesma direção. Como se ele fosse vivo e estivesse correndo. Por isso que a gente tem, às vezes, de a corrente do rio, né? Porque o rio realmente ele fica correndo. Então, ele tem uma direção que ele se move naquela direção. E ele vai desaguar, ele vai chegar, né, num ponto. E esse ponto ou é outro rio, às vezes, né? Porque um rio ele pode desembocar num rio maior ainda, né? E normalmente acontece, né? Os riozinhos, às vezes, eles desembocam em outro rio maior. Ou então no oceano, né? Chega lá no meio da praia e desemboca na praia, no mar, no oceano, né? Ou no mar mesmo, que não é o caso do Brasil, porque o Brasil não tem mar, ou numa lagoa, ou lago, né? Alguma coisa assim. Então, o rio ele tem essa característica, ele é vivo, né? Ele vem se movendo e ele vai dar em algum lugar, ele vai chegar a algum lugar. Ele não fica circulando pela terra, né? Ele vai chegar num lugar e ele alimenta esse outro lugar de água, tá? O lago é diferente. O lago, ou a lagoa também, ela não se move. E ela é o lugar para onde normalmente rios chegam e alimentam aquele lugar de água. A lagoa é como se o rio ele se movimenta, ele fica andando, né? A lagoa não, a lagoa é como se fosse ou o lago também é a mesma coisa. É como se a diferença para lago e lagoa é o tamanho. O lago é pequeno e a lagoa pode ser gigantesca, né? Então ali o lago ou a lagoa é o receptáculo, é como se fosse um copo. Tu abre a torneira é o rio, né? E o copo ali, ou a bacia onde tu está alimentando, o balde, é a lagoa, entendeu? Então a lagoa não se movimenta, ela fica paradinha. Então quando a gente vai lá no Guaíba, por exemplo, né? A gente, apesar de dizer Rio Guaíba, acho que todo mundo sabe aqui que não é um rio, né? É uma lagoa. Então quando eu chego lá no lago Guaíba, eu vou olhar e vou perceber que o lago Guaíba, ele tem umas ondinhas, mas aquilo lá é formado pelo vento. O rio mesmo, o lago Guaíba, ele na verdade é paradinho. A única movimentação que ele tem é por causa do vento, ou claro, se passar um barco, né, vai ter ondulações. Então essa é a diferença. O rio, ele se movimenta, e o lago, a lagoa, fica parado.
entenderam? O mar também é assim, o mar também é parado, o mar não se movimenta. Ele só recebe água de outros lugares. A diferença do lago para a lagoa é que a lagoa é doce e o mar é salgado. O oceano não, né? O oceano, a gente olha ali para o mapa, aqui, esse aqui que eu estou mostrando para vocês aqui em cima, ó, dá para perceber que o oceano forma quase toda a Terra, né? Então ele é toda aquela porção de água ali. Essa aqui é a diferença. Deu para entender? Deu. Beleza. Então, dando sequência ali. Então, as principais diferenças, tá, só antes ali. Então, a Terra ela é envolta por uma massa de água, que a gente chama de oceano, e que forma 70% então das águas, tá? As principais diferenças entre um mar e um oceano é o tamanho e a profundidade de cada um, pois ambos são massas de água salgada, contudo, os oceanos são muito maiores, muito mais extensos do que os mares e muito mais profundos também, né? O mar, Professor, geralmente, ele não é tão o, profundo quanto o oceano. o mar e os oceanos são meio estranhos, porque que nem o senhor tá falando que Uhum. o tamanho e a profundidade, né? Assim, ó, tu vai na praia, né? Tu vai na praia, daí tu vai andando, chega uma parte que chega até teu queixo a água, né? Isso, Mas só se que, tu tipo assim, continuar é indo. estranho que se tu continuar indo, tu vai indo descendo, 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 Uhum. descendo, 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 descendo. Por que isso Parece acontece? que, tipo, tem uma ondulação, é reto, depois ele vai, tipo, como É como se se tu fosse fosse inclinado. descendo um. É como se Uhum. fosse inclinado. Se eu Estranho isso. soubesse que tu ia perguntar isso, eu teria separado aqui uma ilustração para mostrar, tá? Mas aqui o que que acontece? Se a gente for pensar assim, a Terra, ela é formada, a Terra, o planeta, tá? Ela é formada por rochas e massas de terra, enfim, né? E aí o que que acontece? Na verdade, o que tem em volta da Terra, né? O que tem em volta da Terra é a água, certo? Só que tem algumas partes da Terra, do planeta, por isso que é 70% dele formado de água. Então, quando a gente olha para o planeta Terra, a gente enxerga água. O que que fica para fora da água são aquelas partes de terra que são mais altas do que a água e chegam a sair para fora, entendeu? Então, Ah, Sim. se eu for pensar, se a gente drenasse, tirasse toda a água do planeta, claro que não ia sobrar nada, né? Mas se a gente se drenasse, a gente ia perceber que onde tem terra é aqui, ó, e depois a parte do oceano a gente ia descer assim profundezas, entendeu? Porque o oceano realmente ele é bastante profundo. Chega a ter lugares ali com 8.000 metros de profundidade. Imagina, são chamadas regiões abissais, que o ser humano nunca foi até lá, nem sabe como é que é lá porque de tão profundo no oceano que não pega nem luz, imaginem, não chega luz lá, porque a água vai filtrando a luz do sol, né, e chega a ter regiões, não sei se vocês já viram Procurando Nemo, tem uma hora que o Nemo, né, que é o peixinho que ele tá procurando, ou melhor, o pai do Nemo, né, tá procurando o Nemo, e ele vai lá numa região bem profunda, que é escuridão, e aí tem Sim. aquele que tem uma luzinha assim, né, que tem uma coisinha assim, que acende uma luzinha que ele fica penduradinho na testa, aquele peixe de sim, já vi. e esses peixes, eles habitam nessas regiões abissais. E lá nessas regiões é que tem alguns tipos de animais, né? Porque nem todos são peixes, tem uns que são crustáceos e outros que são animais gigantescos, né? Tem um Que polvo. nem tem no Procurando Dory, sor, que Isso, eles no vão Dory assim, num também é. lugar assim que tem Uhum. um polvo gigante. Isso aí, isso aí. Aquilo ali é real, existe mesmo, Ah, né? eu vi, é demais esse Claro que, filme. claro que no desenho eles brincam um pouquinho, né? Faz o bichinho mais fofinho às vezes, né? Mas é aquilo ali mesmo, aquilo é real. Então, essa coisa da gente entrar no oceano, né? Na praia lá, e a gente começar, conforme vai andando, parece que a gente está realmente descendo, né? É porque realmente o oceano é assim, ele Meu entra. sonho é nadar num desses lugares onde tem aqueles, como é que fala? Aquelas, tipo, plantas aquáticas coloridas, como é que fala? Uhum. Coral. Tu tá falando dos corais, isso. Do coral. Uhum. Meu sonho é nadar num desses. Uhum. Eu já sabia que eu já mergulhei no meio de corais, assim, aqui no Brasil mesmo, lá no Nordeste. Eu e a minha esposa, Sério? a gente coloca um óculos, não, são lugares que nem são fundos, tá? Eles não são tão fundos assim. E a água é bem clarinha, então tu bota um óculos daqueles de mergulho com aquele snorkel, né? Que é aquela mangueirinha que fica para cima, assim, e tu mergulha. Claro que tu tem que prender a respiração, né? Dependendo se tu mergulhar fundo assim, mas senão tu só fica flutuando, boiando com a mangueirinha para fora e respirando. E com o óculos tu enxerga ali os peixes, os corais e tal. Só que o coral mesmo é bom não tocar nele, né? Porque o coral, ele parece uma pedra,
mas ele é vivo, sabia? Ele é um organismo. É igual, o Soro é igual tem no Procurando Nemo também. Bem no Isso, começo do no filme Nemo eles aparece saem, isso. daí no Procurando Dory também, a Dory vai tentar entrar no É coral, que é a vivo casa do aquilo ali? Nemo, né? É E dá vivo, choque parece nele. pedra, mas isso. Não, daí tu tá falando da anêmora, Ah, anêmora. Nemona. A Nemona. nem, isso, eu não me lembro se é anêmora ou anêmona, uma É coisa assim. Nemona. Aquele que parece uma plantinha assim, fica se mexendo. Sim. Aquele é um pouco diferente. Aquele ali ele dá choque, Mas o É coral tipo não é água-viva. rígido. Ele parece uma pedra mesmo, só que ele é vivo. Ele cresce, sabe? Ele é muito estranho. Na Nossa. verdade, ele não é uma pedra, ele só parece uma pedra. É Então claro que. aquilo é tipo um animal? Ah, Pode se considerar um animal? sim. Uhum. Ele é vivo. Não, eu não sei se ele é considerado animal, né? Eu acho que animal não. Eu não sei. Boa pergunta, tá? Terei que olhar ali no Google ali para ver o que ele é considerado. Mas ele é vivo, tá? Porque tu falou animal, eu disse sim. Não, acho que não. Porque uma árvore também é viva e ela não é um animal, né? Agora, o que Sim. acontece é que em muitos lugares, assim, principalmente lugar mais perto de praia, principalmente, assim, acaba que os corais ali, eles morrem, tá? E aí eles ficam fossilizados, eles viram fóssil, ele vira uma pedra mesmo. E aí por isso que a gente às vezes confunde, tá? Por que ele morre? Porque o ser humano vai lá, pisoteia, sobe, quebra uns pedaços, e aí eles morrem mesmo, tá? Isso acontece. Inclusive, tem a maior região de corais do mundo, fica na Austrália. Eu até vou levantar aqui o mapa para mostrar. A Austrália é esse ponto aqui, ó, tá vendo onde está o meu mouse ali? Aquela ilha zona ali, ó. Sim. Não, peraí. Eu soltei o mouse em cima dele ali. É que a Juliane E é, tava tendo o mesmo problema que eu. Calma aí, Soro, que eu vou Eu não explicar tô pra vendo a ela. tela Ô, Juliane. compartilhada. Juliane, tu aperta. Ó, mas calma aí, beleza. Soro, eu vou explicar pra Juliane pra ela poder Fala. ver, ó. Tu aperta ali onde tem a carinha da Emily e da Maria Isabel. Daí Tá. depois vai aparecer dois Marcos Emílio. O que tá com o microfone desligado, tu aperta nos três pontinhos e aperta em fixar. Parece Marcos Emílio Ah, aí, tá. é. Valeu, Felipe. É assim. Então, ali onde o meu mouse está em cima é a Austrália. Por que eu estou falando da Austrália? Porque lá na Austrália, eu não sei bem qual parte da Austrália ali, do oceano, né, que fica na Austrália, que tem a maior barreira de corais do mundo. Uma barreira que, como ela dizem que, eu já vi imagens assim, né? Dizem que é uma das coisas mais belas, assim, mais bonitas que existe, tá? E ela, como o coral ele é vivo, ele cresce alguma vegetação ali nele, né? Então atrai muitos peixes, né? Principalmente os peixes menores, que às vezes são bem coloridos e tal, porque ali eles habitam, tipo no Procurando Nemo, lá no Dory aparece mesmo. E Sim. ali, então, tem muitos animais, muitos peixes, caranguejos, né, lulas e coisas assim que habitam mesmo, moram por ali. E aí, como é muito, muito bonito e tem todos esses animais ali, atrai muito turista. E a ida de turistas para lá estava matando essas regiões, estava matando esses corais. E aí fizeram uma campanha e hoje é proibido ir nesse lugar. Só pesquisadores mesmo, né? Porque virou uma área de preservação. Eles não deixam ir mais lá, porque exatamente as pessoas estavam indo para lá, pisoteio, né? Sobe em cima, senta, sei lá, para tirar foto, não tem noção. Às vezes quebra um pedaço, vou levar um pedacinho para mostrar para todo mundo que eu vim aqui, pá, e quebra um pedaço, sabe? E acaba matando os corais Como lá. é que se chama? Tem que ser o ser humano. Eu esqueci o nome. Como é que se chama, tipo, os pesquisadores do mar? Não é. Oceanógrafos. Ah, tá. Tá? Então Na só pode verdade, essas pessoas ir. Saco, isso. fiquei. Algum Mais ou dia. menos, né? Mais ou menos. Mas nessas depende da região. Esse da Austrália que eu falei, sim. Tem o governo da Austrália criou lá um grupo ambientalista, né, que cuida dessa região e, claro, quem coordena, né, são oceanógrafos, que são pessoas que cuidam de oceanos. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. No Brasil, tem pouquíssimos oceanógrafos, porque é uma profissão assim que às vezes as pessoas não se interessam muito por elas. E aqui no Rio Grande do Sul só tem um lugar, aqui no Rio Grande do Sul inteiro, só tem um lugar que se estuda oceanografia, que é lá na Universidade de Rio Grande. E aquele pessoal lá de Rio Grande, eu tinha um colega na minha outra escola lá, ele é geógrafo, né? E ele fez geografia lá em Rio Grande. E ele foi numa dessas missões lá, assim, com os oceanógrafos. Eles vão com um barco assim para dentro do oceano para fazer pesquisas.
Só que, claro, tu tem que aguentar ali, às vezes, dias, né? 10 dias ali no oceano, no meio do mar, e aí tu pensa, beleza, eu ia adorar, só que o barco fica assim, né? Ai, dá um jogo danado. Subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. E esse meu colega, ele falou na época lá que ele chegou a um ponto, no primeiro dia ele, beleza, no segundo dia ele já estava assim que não aguentava mais de tonto, no terceiro dia ele disse que estava pensando em pular numa área e azar, morro, mas não vou mais ficar aqui. Ele disse que de vomitar Vou e voltar passou nadando mal. pra casa. Ele disse que não aguentava. Professor, eu queria algum dia mergulhar não, né? Ir num submarino. Deve ser muito Também. legal, né? Sempre quis Deve em um. ser tri. Deve ser muito legal. Mas sabia que, na verdade, dentro do submarino, claro que eu acho que deve ser legal, né? Mas dentro do submarino, quando ele tá no oceano mesmo, tu não enxerga nada, né? Tu fica preso lá dentro, não tem uma escotilha para te olhar, porque se tu vai Sério? fundo, Sério? porque se é muito A fundo, pressão tu d'água, não né? pode Daí abrir nada de vidro por causa da pressão do mar. E Mas aí, sim, O vidro a a gente não pressão consegue ver? é não, igual se tá se. muito profundo, só se tu tá numa parte rasinha. Se tá numa parte rasa, sim. Mas quando tu entra lá para baixo da água, não, o vidro não suporta a pressão do próprio mar. Sim, Então, é a pressão d'água, entra né, sir? água e Daí morre não todo dá, mundo. Isso. quebra. Uhum. É igual Mas É. se existe tu isso da entrar gente com o conseguir carro ir no dentro d'água. submarino? Tem como a gente ir? Se a gente não Não. for um desses tipos, tem que ser. Aqui no Brasil, que eu saiba, não. Aqui no Brasil, mas é que tem tipos diferentes de submarinos, né? O submarino que eu tô falando é o submarino esses que existem no Brasil, aqui que o Brasil tem, eles são da Marinha, né? Que eu saiba, só tem na Marinha, mas tem uns que são de pesquisa, né? Que são em Rio Grande lá, eu não sei se existe isso, eu acho que não, tá? Mas existem alguns que eles são de pesquisas, que nem a gente vê às vezes em algum filme que entra no mar, e daí realmente tu consegue, tem uma visibilidade ali, mas ele é bem pequenininho. Normalmente ele dá para um, dois, ele no máximo umas 5 pessoas, e ele é feito daí para pesquisa. E aí realmente ele tem a proteção de vidro dele aguenta a pressão, porque daí deve ser vidros especiais, né, bastante grossos e tal. Mas que eu saiba no Brasil não Vidro existe, blindado. e que eu saiba, tá? Posso estar enganado, mas até onde eu sei no Brasil não tem não. Tem nos Estados Unidos, em outros países aí que trabalham com pesquisa Esse assim, Brasil que não é vagabundo. porque Nos deve países ser que não é muito caro vagabundo. que deve ser muito caro, na verdade, para ter um submarino desses, né? E com Sim. certeza não é assim, vou entrar na internet aqui e vou comprar um, né? Se Ou são Certamente de fosse, não é assim, brinquedo. né? Só se for de brinquedo. Mas existir, existe, né? Mas que nem eu falei, aqui no Brasil, que eu saiba, não existe nenhum, não há nenhum desse tipo aí. Eles são muito caros, né? E tu não teria que ter um motivo muito importante, assim, para usar um deles, né? Não é assim, vou só para brincar. Ninguém tem tanto dinheiro assim, para manter um negócio para brincar de vez em quando, né? Mas enfim, então continuando ali. Então o oceano, o que ele é? Então ele é uma massa de água salgada, né? Isso eu já tinha falado antes, e forma quase 3/4 da Terra, que é os famosos 70% lá da superfície. E olha só, e aqui que responde aquilo que vocês perguntaram antes, de eu ir entrando na água, caminhando lá na praia e vou afundando, né? Como se a areia fosse descendo, fosse descendo. Ó, tá aqui, ó. As terras emersas, que é a terra que fica para fora da água, são delimitadas então pelos oceanos, portanto, são desobstruídos pelos continentes. Sua profundidade é tão grande que o homem ainda não conseguiu alcançar as partes mais profundas delas, viu? Emersa, então, tem a parte emersa que é que fica para fora, e a submersa é que fica embaixo d'água. Então, na verdade, Caraca. então tem essas regiões, é o que eu estava falando antes, viu? O texto até falou ali, que o ser humano ainda nem conhece a maior parte dessas regiões, porque nem consegue ir lá de tão profundo e escuro, né, que é, e tem que ter também um submarino muito especial para aguentar a pressão da água lá. E aí fala aqui dos 5 oceanos que existem, tá? Que é o Oceano Pacífico. O Oceano Pacífico, ele está situado no continente americano, Ásia e Oceania. O continente Atlântico, que corresponde ao segundo maior oceano, o Pacífico é o maior, né? O Atlântico é o segundo maior, e é o que está aqui no nosso litoral, tá? O nosso litoral aqui Ô, senhor, é olha o aqui, eu tenho Atlântico. uma dúvida assim, ó. Olha aqui, ó. Por que o nome é Oceano Pacífico? Se Pacífico, assim, é tipo assim, ai, paz e Pacífico é de amor. paz. Isso.
Sim, tipo, ai, mas é uma... Só que se a gente for mergulhar, for nadar, não Só me... importa. Tá todo mundo acordado já. É um nome, né? Eu não sei dizer por que deram esse nome, mas é Pacífico O de mar Paz. dele não é pacífico, não é tranquilo o mar dele? Não é muito não, tá? Não é muito não. Então eu não sei dizer por que deram o nome de Pacífico. Porque na verdade, nenhum dos oceanos é calminho, né? Os oceanos todos, eles são bem, depende da região onde tu tá, né? Eu acho que o nome Pacífico é porque como a Oceania, que são aquelas ilhas lá que formam a Nova Zelândia, o Havaí, Tuvalu, o Fiji, que são, na verdade, paraísos, né? Quando a gente imagina assim, como é que seria um paraíso? A gente olha, às vezes, na internet, umas fotos lindas de umas praias, assim, que a água é azul, tem um coqueiro que entra dentro d'água, aquelas coisas assim. Normalmente, aquilo lá é no Oceano Pacífico, nessas ilhas. Então, eu imagino que seja por isso. Talvez quem deu o nome gostava de ir lá para tirar férias, coisas assim, né? Sim. Porque tem muitas ilhas lá, então eu acho que é Pacífico por isso. Porque ele não tem muita coisa de Pacífico, não. Inclusive, quando teve a Segunda Guerra Mundial, o Japão e os Estados Unidos travaram muitas guerras lá, então não é paz. Não é nem a paz no sentido dele ser calminho, nem paz porque não tem guerra, porque teve, né? Então, eu não sei por que deram esse nome, né? Mas provavelmente quem deu teve uma impressão boa dele e deu esse nome. E o Só Índico, pode. mas é que também, isso é um nome tão antigo, né? Que a gente também não sei dizer por quê. O terceiro maior, então, é o Índico, o Oceano Índico, que é o que fica entre a África e a Ásia, né? E depois tem os oceanos glacial ártico e o glacial antártico, que é os que ficam bem lá no norte, nas regiões mais frias do planeta. E é bem polêmico, porque tem alguns oceanógrafos, né, que não consideram esses dois oceanos como oceanos, né? Tem gente que diz que não é oceano, porque eles seriam muito pequenos ali, tá? E aqui tem uma imagem que eu coloquei, que eu selecionei, eu procurei uma imagem que ficasse assim bem bacana, né? E ali tem, apesar de serem grandes extensões de água salgada, mar e oceano não são sinônimos. E olha que bonito que é esse oceano aqui, né? Que tá aparecendo ali. Então, bem azulzinho. Que lindo. Né? Muito bonito. E aí, então, o oceano é isso. Então, o oceano são essas porções gigantescas de água salgada que estão espalhados, né, pelo planeta inteiro. E aí o que é mar? Ó? Mares são massas de água menor em extensão se comparadas aos oceanos. Então o oceano é gigante, isso que importa. E o mar não, o mar ele é pequenininho. E ele constitui então um corpo de água obstruído por porções de terra. E outra coisa é que ele não é tão profundo que nem o oceano. O oceano a gente viu ali, né? Tem regiões que o ser humano nunca foi, não sabe nem qual é a profundidade daquilo de tão profundo que é. O mar não. O mar ele é tipo um lago, então ele não é tão profundo e a diferença do mar para o lago é que ele é salgado. Essa que é a grande diferença. Os mares então são na verdade uma parte do oceano que é ocupando uma área reduzida e que não é tão profundo. As características de salinidade, ou seja, de sal, né, e de temperatura temperatura de frio, quente, né, da água, e a cor, elas também são diferentes dos oceanos. Dá um exemplo aqui de alguns mares que são os mais importantes, que é o Mar Mediterrâneo, o Mar Cáspio, o Mar Vermelho, o Mar da China e o Mar do Caribe. E aqui vem aquilo que eu tinha dito antes, nenhum deles fica no Brasil. O que é mais perto do Brasil é o Mar do Caribe, tá? Os outros são bem distantes, mesmo assim é bem longe do Brasil igual, tá? Porque aqui na América inteira, tá? Pegar do Brasil aos Estados Unidos, o único mar que existe é o Mar do Caribe. Os outros estão todos lá em direção da Europa, da África, da Ásia, né? E não estão aqui. E aqui fala depois, só para finalizar, da classificação dos mares, tá? Tem o chamado mar aberto, o mar interior e o mar fechado. Então, de novo, mar não é oceano, né? O oceano é outra coisa. Então, aqui o mar aberto, ele tem algum tipo de ligação com o oceano. O mais famoso deles é o mar, apesar de dar o exemplo de mar do norte, o mais importante, o mais famoso é o mar Mediterrâneo. Então, se tu estiver assim, andando no Mediterrâneo de barco, por exemplo, tu vai sair no oceano, entendeu? Ele liga com o Oceano Atlântico. O mar interior, ele
ele geralmente fica mais isolado, mas ele tem algum tipo de ligação com o mar, com o oceano, né? E o mar fechado, ele não tem nenhum tipo de ligação. Eu botei ali o Mar Cáspio como exemplo, mas eu acho que todo mundo já ouviu falar no Mar Morto. Já ouviram falar no Mar Morto, né? Já, acho que já. O Mar Morto, ele não tem ligação com nada, só com rios. Tem alguns rios, na verdade, um ou dois rios também, porque é bem pouquinho, que levam água até ele. Mas ele é como se fosse uma lagoa isolada de qualquer coisa. E por isso que ele é chamado de mar fechado. Então, só repetindo, o que é o mar aberto? É um mar que tem algum tipo de ligação com o oceano. O mar inteiro, ele tem uma abertura, né, para ligar com o oceano. O mar interior, ele tem uma estreita faixa que liga ele a um oceano, mas ele é quase isolado. E o mar fechado, ele não tem ligação nenhuma com nenhum oceano. Ele é uma lagoa isolada do resto. Deu para entender? Sim. Essa última parte aqui eu acho que é a mais, fica um pouquinho mais confusa, assim, mas é isso aí. Então, vou só encerrar aqui, depois eu abro para perguntas. Então, qual é a diferença do oceano para o mar? A diferença, basicamente, é o tamanho que ele tem, né, e a profundidade. O oceano, ele é gigantesco, e o mar não. O mar é como se fosse uma lagoa. Os dois são salgados, e outra diferença também é que o oceano ele é muito mais profundo que o mar, né? O mar geralmente é como uma lagoa, assim. Claro que se tu mergulhar lá, ele não dá pé, né? Ele é bem profundo, mas não como o oceano é. O oceano, como diz o texto ali, ele é tão profundo que o ser humano nem conhece a profundeza de algumas partes do oceano. Beleza? Sim. Beleza. Então vamos às dúvidas. Nenhuma. Alguém tem dúvida? Nenhuma? Não, senhor, você ficou direitinho. Então tá, então era isso. Se ninguém tem dúvida, nos encontramos na semana que vem. E aí, lembrando, né? Na semana que vem, já segunda, né? Na verdade, eu falo semana que vem, que o nosso período é sexta. Mas daí segunda já tem o conteúdo, continuação do conteúdo e atividade daí. Fala. Ô, senhor, eu tenho uma ideia para o senhor fazer, não é nada sobre essa atividade. Lembra que sempre no finalzinho da aula tu contava uma história, assim, sobrenatural, alguma coisa que podia contar, assim, e nos finalzinho dos match, assim, o senhor podia contar para nós, tipo, agora. Tá. Eu vou pensar, então, numa para a semana que vem, então. Tá bom. Eba. Vou preparar uma. Eu contei, é que na verdade a gente teve pouca aula esse ano, né? Então Mas deve eu tive uma com ele, não foi, Felipe? Não, a gente teve duas, porque o senhor eu acho que foi umas duas. Né? Tu contou uma que tu trabalhava, que tu viu uma moça limpando um banheiro. Essa eu contei. E era uma outra que um cara que tinha um monte de terras, ele era egoísta. Ele não, que até isso é assim. Que era o meu colega, né? Que era o essa ideia foi contada no dia que eu faltei. Uhum. Sim, então tá. Então aí que o senhor contou. Tá, então eu prometo que sexta-feira que vem, no final da aula, eu vou contar uma história bem cabeluda, então. Tá bom, então tchau, senhor. Valeu, senhor. Tchau, senhor. Beleza? E uma dica, então, já que vocês falaram em história de medo, ó, ontem eu vi um filme, fica a dica, até se alguém quiser ver, se tiverem coragem, né? Mas ontem eu vi um filme bem sinistro, assim, que talvez valha a pena. É da Netflix, mas a gente encontra por aí na internet também, que é o Vozes. Ó, quem tem coragem, Vozes. Meu irmão tava falando sobre ele. Eu vi esse filme ontem, cabuloso. Eu vou ver agora, porque de noite. Mas é só para quem tem coragem, né? Só pra quem tem coragem. Eu vou ver agora, porque de noite eu não tenho coragem. Tá bom, então tchau, tá, galera. senhor, beleza. Até a semana que vem. Boa semana e uma semana pra ti, senhor. Tchau, senhor. Tchau.